a Bíblia fala sobre as 10 virgens. Diz assim, ó, a parábola das 10 virgens, Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas o quê? Lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Deixa eu explicar só um pouquinho essa questão das 10 virgens. Olha para mim. A Bíblia não fala assim, ó, 5 virgens e 5 prostitutas. Não fala 5 virgens e 5 adúlteras. A Bíblia fala a parábola das 10. Queria que você falasse 10 o quê? Olhem para mim só um pouquinho, por gentileza, senhora. 10 virgens. Qual o significado disso? 10 virgens. Repito o que eu já falei. A virgem, ela é um símbolo de pureza. A virgem é um símbolo de pureza. 10 virgens significa 10 pessoas de dentro da igreja, 10 pessoas que aceitaram Jesus, 10 pessoas que se batizaram nas águas, 10 pessoas que largaram o pecado, 10 pessoas, aparentemente 10 pessoas de Deus. Aqui não está falando de quem é da igreja e de quem é do mundo. Aqui não está falando de quem é da igreja e de quem é do diabo. Aqui está falando de 10 pessoas virgens, ou seja, 10 pessoas puras, 10 pessoas de Deus, 10 pessoas convertidas, batizadas nas águas, que largaram o pecado. Só que entre essas 10 pessoas, você vai aprender, 5 chegarão até o fim e 5 ficarão para trás. Aí diz assim, ó, só tinha que explicar isso. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram o quê? Prudentes. Olha para mim. 5 eram nécias, eram desleixadas. 5 nécias, desinteressadas, desleixadas, desinteressadas. Aí dá para colocar outros adjetivos. Não vigiaram, foram moles, enfim, inconsequentes, não foram prudentes, foram imprudentes. 5 virgens imprudentes, inconsequentes, relaxadas, desleixadas, moles. 5 virgens moles. E 5 eram o quê? Prudentes, quer dizer, inteligentes, espertas, apercebidas. 5 eram 5 pessoas que vigiavam, eram apercebidas, inteligentes, elas vigiavam, elas eram espertas. Continuando, versículo 3: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o quê? Azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se o quê? A porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha para mim, por favor. Você vê que essa questão de que Deus é amor, de que Deus é Pai, de que Deus é amor, Ele não vai ter coragem de jogar ninguém no inferno,
de que Deus é pai, que não vai ter coragem de jogar ninguém no inferno. Eu já ensinei isso aqui uma vez. É verdade, Deus não vai jogar ninguém no inferno. Jesus não vai jogar ninguém no inferno. A pessoa se condenou ao inferno por morrer sem salvação. Então não é questão de Deus jogar. Não tem como entrar no reino de Deus quem não pagou o preço de ser salvo. Então não é o diabo que leva para o inferno, não é Deus que leva para o céu. Quem leva para o inferno é a pessoa que não é obediente à palavra de Deus, e por não ser obediente à palavra de Deus, por não sacrificar o próprio eu, por não sacrificar a própria vida, então a pessoa acaba morrendo sem salvação, e é uma lei natural. Morreu sem salvação, vai para o inferno. Não é o diabo que leva, ele só vem buscar aquilo que já morreu sem salvação. A mesma coisa para o céu. Não é Deus que leva para o céu, não é Jesus que leva para o céu. Ele não disse: eu vou levar vocês para o céu. Ele disse, eu já preguei aqui, eu vou prepará-los morada. Então ele não disse: eu vou levar vocês, não, eu vou lá preparar o quê? Morada. Ele não diz: eu vou levar vocês, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem tem que andar no caminho é a pessoa. Ele não diz: eu vou levar você para o céu, ele diz: eu sou o caminho. Você quer ir para o céu? Ele diz: negue-se a si mesma, tome a sua cruz e siga-me. Então Deus não leva para o inferno, você se leva para o inferno. Deus não leva para o céu, você se leva para o céu. Vou repetir, para cortar esse pensamento, se é que tem alguém: ah, Deus é bom, não tem coragem de jogar ninguém no inferno. Jesus é amor, Deus é amor, não vai ter coragem de jogar ninguém no inferno. Deus é pai, não vai jogar ninguém no inferno. O que ele fez com as 5 nécias? Elas não roubaram, elas não mataram, elas não adulteraram, elas só não tinham o Espírito Santo. Meu Deus! Elas não roubaram, elas não mataram, elas não se prostituíram, elas não, enfim, elas apenas não tinham o óleo. O óleo é o Espírito Santo. Elas não tinham o óleo, elas não tinham o Espírito Santo. E quando o noivo chegou, elas foram pegas desapercebidas. E enquanto elas foram querer comprar mais óleo, foram correr atrás do óleo, a porta se fechou. Lá vêm as virgens e batem na porta, e batem desesperadamente. Você leu comigo, elas não pediram para abrir a porta, elas clamaram. Elas clamaram. Clamar não é orar. Orar, ó meu Deus e meu Pai, ó meu Senhor Jesus, é orar. Clamar, a pessoa clama: oh Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Quer dizer, clamar é clamar. Elas não pediram, elas o quê? Clamaram: abre-nos a porta, abre, Senhor, abre a porta, abre. Elas clamaram para que a porta fosse aberta. E não foi um servo que foi falar lá na porta, foi o próprio noivo que disse: não vos conheço, sumam daqui, saiam daqui, eu não vos conheço. Eram virgens, mas não tinham óleo. Significa pessoas dentro da igreja que nunca tiveram um encontro com o noivo. Aí você entende por que da noite do noivo. Eram virgens que não tinham óleo. Quer dizer, eram virgens que não tinham óleo, eram pessoas de Jesus que não tinham o Espírito Santo, e porque não tinham o Espírito Santo não puderam entrar no reino dos céus. O bispo Macedo estava pregando essa semana, não sei quem ouviu. O bispo Macedo estava dizendo, eu preguei isso aqui 2 quartas, não sei quem lembra, eu preguei 2 quartas, que está lá em Romanos 8, o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí está escrito assim, ó, Romanos 8, depois você lê em casa: esse mesmo Espírito vos ressuscitará. Mas Jesus morreu cheio do Espírito Santo, por isso o Espírito Santo o ressuscitou. E se você morrer sem? E se você morrer sem o Espírito Santo, quem é que vai te ressuscitar para você entrar no reino de Deus? E pode ver que 90% do povo da igreja não tem o Espírito Santo.
Isso é uma tristeza para a gente. Isso é uma dor muito grande que nós bispos e pastores temos, porque 90% da igreja não tem o Espírito Santo, e dos 10% que fala que tem, ainda dá para tirar mais uns 25% que acha que tem, mas não tem. Esses dias eu atendi uma pessoa falando que tinha o Espírito Santo com amante. Ela tinha um marido e tinha um amante, e quis brigar comigo, porque eu falei que ela não tinha Espírito Santo, quase me bateu. Aí eu falei, tem outra prova que você não tem Espírito Santo. É isso aí, ó. Se eu não fosse bispo, você já tinha me batido. Se eu não fosse pastor, você já tinha me batido. É outra prova de que você não tem o Espírito Santo. Quer dizer, a mulher com amante. E a pessoa, pessoal, quando está no erro, a pessoa sempre quer dar uma desculpa. O marido que tem amante, ele sempre, mas a minha esposa não é carinhosa, a minha esposa não é amorosa, a minha esposa, sabe aquela coisa lá, a minha esposa aquela coisa, morreu. Então, ele justifica que tem amante porque a esposa não é carinhosa, não é amorosa. Vai conversar com a esposa para ver. Ela vai falar que ele é um cavalo, que ele não dá amor, que ele não dá carinho. Como é que ela vai ter alguma coisa com ele? Se ele trata ela que nem um animal. E mulher não é burra, eu já preguei isso aqui. Às vezes o homem já levanta dando patada. Então, às vezes o homem quer justificar que tem amante, que a mulher não é carinhosa e que não tem nada com ele, mas vai ver como é que ele é com a mulher. Como é que ele quer que a mulher seja carinhosa, tenha alguma coisa. Casamento é os dois juntos, né? Os dois têm que ceder. A pessoa às vezes está se prostituindo e aí tem a justificativa que é porque tem que ter como sustentar o filho. A minha irmã com 19 anos tinha 2 bebês, ninguém ajudou ela nunca teve que se prostituir para sustentar 2 meninas. Ela levantava às 5 da manhã e ia para trabalhar embaixo de geada, porque lá onde eu morava dava geada e neve. Ela ia trabalhar às 6 da manhã debaixo de geada, debaixo de neve, sustentou as filhas sem nunca ter que se prostituir, com 19 anos. Hoje uma esposa de pastor está pregando na Austrália, a outra é obreira, casado com obreiro, tem empresa, e a minha irmã nunca teve que se prostituir para sustentar 2 crianças, sem apoio nenhum da família, porque foi a época que a gente estava passando fome, ninguém podia ajudar a minha irmã. Então a pessoa se prostitui e dá desculpa que é para sustentar o filho. O homem tem amante e dá desculpa que é a mulher que não tem nada com ele. Aí a mulher tem um amante e dá desculpa que o marido não procura ela, que o marido não dá carinho, que ela encontrou alguém que é carinhoso. Então a pessoa sempre faz coisa errada. Aí o cara rouba o patrão e fala assim, não, aquele desgraçado merece, que ele é ruim, ele é mau, ele é um patrão, ele merece, tem mais que roubar. Quer dizer, rouba o patrão e tem a justificativa que o patrão é ruim. Rouba o sócio e tem a justificativa que o sócio é ruim. Bebe e fala que bebe para esquecer a dor de cotovelo. Então a pessoa peca, a pessoa erra e sempre tem uma desculpa na ponta da língua, quando na verdade o erro não tem justificativa. Quando uma pessoa erra, se ela é de Deus, ela bota o rosto no chão e diz, eu fui burro, eu errei porque eu fui burro, e acabou. Que assim foi com Eva. Eva pecou, e Eva e Adão. Eva pecou quando Deus foi cobrar. Adão na hora, foi ela assim, ó. Foi assim ou não foi? Foi ela. Eva foi a serpente. A serpente não fala, não pode acusar ninguém. Mas na hora que Deus falou com Adão, ele apontou para Eva, foi Eva. E Eva na hora apontou falou, foi a serpente. Isso é caráter de quem não tem Deus, quem não é de Deus. Até quem é de Deus está sujeito a cair. Até quem é nascido de Deus e tem o Espírito Santo está sujeito a cair. Mas a pessoa de Deus, quando cai, ela não culpa ninguém e nem fica se justificando. A pessoa de Deus, quando cai, ela fala, fui burro, dei mole e caí. Pronto, ela assume tudo. Fui burro, dei mole e caí. E aí ela começa só dela ter isso dentro dela, é onde o Espírito Santo ainda vai conseguir fortalecê-la para que ela seja renovada. Diga graças a Deus. É onde o Espírito Santo vai conseguir fortalecê-la, renová-la, porque ela assume toda a culpa do erro dela. E voltando ao assunto, o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E se você morrer sem o Espírito Santo?
não terá quem te ressuscite. Por isso a noite do noivo, noite do noivo, a noite do teu encontro com Jesus, a noite do teu encontro com Jesus. Diga graças a Deus. Fiquem todos de pé, por favor.